Queridos irmãos e irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos nós, que o nosso coração, que a nossa alma esteja preparada para receber as palavras do Senhor. Eu sei que o contexto que vivemos, ele não é favorável para falarmos em palavra de Deus, porque essa palavra está sendo contestada de muitas maneiras. Mas isso faz parte do mundo lá fora. Quando nós abrimos aqui dentro a Escritura Sagrada, para nós é palavra de Deus e ponto final. Nós não questionamos, mas também precisamos lutar muitas vezes contra nós mesmos, contra os nossos sentimentos, contra os nossos pensamentos, para que a vontade do Senhor prevaleça sempre. Que Deus esteja assim, hoje e sempre, nos guiando. Amém. O texto que nós queremos meditar nesta noite, o texto de Isaías, capítulo 35, Isaías 35, do versículo 4 até a primeira parte do versículo 7, que diz assim: Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de água. Até aqui as palavras do Senhor. Irmãos, você está desalentado? Quando você olha à sua volta, quando você olha para a sua vida, você fica desalentado? Ou você já está desalentado? É importante nós pensarmos nesse contexto em que o profeta está sendo advertido a Deus nesse momento, para que ele fale ao povo, para que ele console o coração do povo. Aquele contexto é interessante. No capítulo 33, a aflição e o livramento de Jerusalém. Deus promete livrar Jerusalém das suas aflições. E eram muitas, não eram poucas. Eram situações complicadas, difíceis. No capítulo 34, Deus está indignado contra todas as nações, e promete acabar com os soldados de todos os inimigos de Sião. E é importante nós pensarmos que em cada momento dessa situação toda, o povo precisava se arrepender dos pecados e retornar a Deus. O povo precisava fazer isso. E aqui, quando eu falo do povo, em primeiro lugar, era o próprio povo de Deus que tinha que fazer isso. Depois, olhar para as outras nações. As nações também precisavam arrepender-se dos pecados. Então, a mensagem que o profeta ele leva para as pessoas: pois esse será o dia da vingança de Deus, o Senhor, o dia em que ele acertará as contas com os inimigos de Sião. Eu não quero estar na presença de Deus se eu não acredito nele, para acertar as contas com ele. Imagina a situação daquele povo, daqueles outros povos. No capítulo 36 e 37, os assírios prometem então invadir, atacar e matar todo o povo de Judá. Eles vão invadir e matar o povo de Judá.
Porém, em uma noite, passa o anjo do Senhor no acampamento dos assírios e mata 180.000 pessoas, soldados, 180.000 soldados. Será que isso daria 2 vezes o tamanho de Cacoal? Para vocês terem uma ideia da população morta em uma noite. Aquele rei, ele fugiu com os filhos, só que o rei ele foi morto dentro do templo, adorando o Deus dele, foi morto pelo próprio filho diante do altar do Deus Nisroque. Então percebem a situação? O povo de Israel estava preocupado porque se a guerra de fato acontecesse e Deus não estivesse ao lado deles, eles seriam praticamente exterminados mesmo da face da terra. E nesse contexto, então, vem Deus através do profeta e diz: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. Em outras palavras, por que ter medo? Não tenham medo. Deus está presente com vocês. Não tenham medo, porque Deus vai lutar por vocês. Levantem a cabeça. Encarem os inimigos com confiança, com coragem, que vocês vencerão. É muito fácil olhar ao nosso redor, pessoal, e ver pessoas que estão desalentadas de coração. É muito fácil. Quem sabe, aqui dentro tem gente hoje que está com o coração bastante desalentado. O que seria um coração desalentado? Um coração que sofre e não consegue ver saída para os seus problemas. Não consegue ver uma fresta de solução para o seu sofrimento, para as situações do nosso dia a dia que estão acontecendo ao nosso redor, quando nós nos perguntamos quando esse sofrimento irá acabar. Pessoas desalentadas de coração. Talvez o nível de preocupações, de desalento está levando as pessoas à ansiedade e ao estresse. E é por isso que muitas vezes, quando falamos com as pessoas, às vezes elas nem entendem a nossa palavra e elas já estão estressadas e acabam te chutando. Acabam respondendo de forma ríspida, sem amor, sem compreensão. Vamos ver alguns motivos que, na minha visão, está causando isso no povo. Sem dúvida nenhuma é a pandemia. Mesmo com toda a vacina que está acontecendo, agora já estão falando em 3ª dose. Quando isso vai de fato passar? Pessoas que não saem de casa, trancadas, totalmente trancadas, extremamente com medo. Pessoas que não recebem ninguém em sua casa, não conversam com ninguém, estão se isolando do mundo. Cuidado é uma coisa, excesso é outra. A outra coisa, a incerteza do amanhã. Pensa, olha a nossa volta, olha o nosso país. Início do ano passado, quem diria que nós estaríamos enfrentando tudo que estamos enfrentando? Desemprego. Quantos pais na rua clamando
por uma cesta básica para poder levar aos seus filhos? Quantas pessoas não estão encontrando a solução e elas não veem nenhuma porta de solução para os seus problemas? Estão desalentadas de coração. O Afeganistão, mesmo que seja longe de nós, é ilusão pensar que um problema está longe de nós. O problema deles é o nosso problema. E aí tem um monte de vídeos circulando por aí aterrorizando o povo. E muitos cristãos estão se perguntando, será que vai chegar aqui? E se chegar? Bom, não sofram antecipadamente. Esse é o caminho. Se nós vamos começar a sofrer por tudo que nós ainda pensamos que vamos passar, o sofrimento vai ser enorme, vai ser demais ao coração das pessoas. Pessoas que estão andando por aí sem perdão. Essa certeza que nós tivemos agora de receber o perdão de Deus, quantas pessoas estão vagando pelo mundo, achando que para receber o perdão de Deus, elas precisam sacrificar o próprio corpo, e mesmo assim elas não encontram o consolo, mesmo que elas martirizem totalmente o seu corpo. Onde está a certeza do perdão? E essa certeza que nós temos aqui hoje, eles não têm. A certeza de uma vida após a morte, alguém que recebe notícias tristes e que diz, olha, infelizmente não há mais o que fazer. Os médicos não têm mais o que fazer. E essas pessoas estão ali fora, totalmente apavoradas, desalentadas de coração. Sem contar enfermidade, luto, desemprego e assim por diante. Qual é o motivo, irmão, que faz o seu coração ficar desalentado? Por que tantas vezes nós andamos pelo mundo desalentados? Nós não temos motivo. Eu sei que somos humanos, somos fracos e isso é natural da nossa vida, mas se nós olharmos biblicamente, nós não temos motivo para andar desalentados. Mas se andamos, então nós temos uma esperança. Nós temos algo de bom que pode acontecer conosco. Deus quer consolar o seu coração. Ele diz, sede fortes, não temais. Aqui está o teu Deus. Seja forte. Não desanime. Porque Deus está aqui. Deus está aqui. Talvez pensamos, irmãos, que levar o Evangelho é nós pensarmos na África, é nós pensarmos no Afeganistão, é nós pensarmos em qualquer lugar do mundo, menos aqui. E esquecemos que talvez o teu vizinho está com o coração desalentado. Esquecemos que talvez alguém aqui sentado do lado, no seu lado, no banco, está com o coração desalentado. Sejam fortes, não temais. Reconheço, irmãos, que há dias que a carga é pesada, mas a Escritura diz que vai ter carga pesada, e ela chama isso de cruz, cruz por causa do Evangelho. Então Deus sabe que tem dias na nossa vida que a carga é tremendamente pesada. Ele sabe do que o seu coração sente. Ele sabe por que você chora. Ele sabe por que você anda aflito muitas vezes. Mas Ele também tem poder para mudar através do Evangelho toda a situação.
toda a situação da nossa vida. É hora de olhar para Jesus, de fato, olhar e sentir o consolo que vem da cruz, que vem do Salvador. Deus está presente. É bom demais. Naquele dia que você sentiu um medo em seu coração por estar sozinho, e quando seu pai ou a sua mãe chegou perto de você, estendeu a mão, e então você sentiu consolo, paz, é exatamente isso que Deus quer que você sinta. Ele está te dando a mão. Ele está te dizendo, olhando nos olhos, seja forte, porque eu estou aqui. Eu estou presente na sua vida. Acolham, irmãos. Acolham essas palavras no seu coração. Se você de fato crê de todo o coração nessas palavras, você vai ver o quanto elas transformam o teu coração, a tua mente e a tua alma. Você vai perceber o consolo de Deus nesse momento, agindo em você, não deixando você desanimar. Permaneçam firmes. Não há sofrimento que dure para sempre. Não há situações tristes que duram para sempre. Os filhos de Deus apenas precisam acalmar o coração, confiar. Nós tanto pedimos a Deus confiança, fortalecimento de fé, mas como é que Deus vai nos fortalecer e aumentar essa nossa confiança se Ele não permitir nós passarmos por dificuldade? Quando as coisas estão bem, é fácil falar de Deus. Quando tem dinheiro sobrando, quando a saúde está boa, quando está tudo em ordem, é fácil falar de Deus. Mas e quando o sapato aperta? Quando as situações ficam difíceis? Será que é fácil erguer os olhos e dizer, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso? Eu creio em Jesus Cristo e eu creio no Espírito Santo? Sede fortes, não temais. Eis aqui o vosso Deus. Olha como isso é consolador. Os versículos seguintes ele diz assim, ó: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de água. Ora, se Deus pode transformar um deserto, Ele não pode mudar o seu coração? Se Deus é capaz de colocar água num deserto, Ele não é capaz de colocar vida no seu coração? O Salmo 146, o Senhor levanta os que estão abatidos, abre os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos. O Senhor ampara o órfão e a viúva. Texto maravilhoso. Alguém vai dizer, não, mas isso é só depois que morrer. Mentira. Isso aqui não é depois que morre, não. Isso aí é agora. Isso é hoje. Isso é nesse momento. Depois que morre, é 100% perfeição. Mas nós já sentimos o poder de Deus agindo em nossa vida, no nosso dia a dia hoje. São palavras que merecem confiança, porque não é dita por qualquer um, não é o pastor Volmir que está dizendo essas palavras. Não é a diretoria da Concórdia, não são vocês que estão dizendo. Não é qualquer pecador lá fora que está dizendo essas palavras. Mas são palavras que procedem de uma boca santa, de um Deus de poder, de um Deus vivo, de um Deus criador, de um Deus que amou cada um a ponto de dar a vida do seu filho. Nós estamos falando de um Deus que o tempo não vai consumir,
Nós estamos falando de um Deus que tem poder para pôr fim a todas e qualquer situações. Nós estamos falando de um Deus que Ele diz assim: ser fiel até a morte, porque Ele tem o poder, Ele tem o poder de dar a coroa da vida. Nenhum outro mais tem, ninguém mais tem, mas Ele tem. Portanto, olhem para Ele, sejam fortes, sejam corajosos, levantem a cabeça, olhem para Cristo e segue caminhando, segue pregando, segue anunciando aos desalentados de coração, porque vocês são instrumentos nas mãos de Deus. Todos nós somos ministros do Evangelho, vocês são sacerdotes reais, vocês são sacerdotes universais. Levem o que vocês receberam hoje, levem adiante, levem para as pessoas, para que elas também sejam fortes. Irmãos, venha o que vier, Deus é Deus, e se você está falando que acredita nesse Deus verdadeiro, então seja forte, não tenha medo, porque esse Deus vai te acompanhar todos os dias. Amém.